Olá, pessoal, tudo jóia? Pessoal, hoje vamos conversar sobre uma patologia extremamente comum em crianças, chamada hérnia inguinal. A hérnia inguinal em criança, ela é quase que sempre, existem exceções, mas são raríssimas, quase que sempre hérnias inguinais indireta, a persistência do conduto peritônio vaginal. Você observa uma hernia inguinal, observe aqui na foto, um abaulamento da região inguinal. Então, é um abaulamento inguinal ou inguino-escrotal. Geralmente, aos esforços, quando você faz valsalva, quando está carregando um peso, levantando um peso, fazendo uma força com o abdômen. E pode entrar alça aqui. Pode entrar conteúdo intestinal, que é o mais frequente, mas pode, em meninas, entrar ovário, tá bom? Do lado direito pode entrar o apêndice, ok? Ovário, trompa e menina, ok? Vamos entender um pouquinho. Por volta da quarta semana de gestação, tá? Surge no polo renal inferior dos rins as gônadas, ovário ou testículo, de acordo com o sexo. Então, por volta de um mês de vida, surge a gônada. Entre o primeiro mês de vida, que é o surgimento, até o sétimo mês, vamos falar em menino, a menina também desce, mas ele fica é, dentro da pelve, no menino que vai para o escroto, para o lado mais externo. Durante o primeiro mês até o sétimo mês, a gônada vai descendo. Vamos falar em testículo, o testículo vai descendo do polo renal inferior até chegar no escroto. Quando o testículo esquerdo chega no escroto, isso ele vem guiado pelo gubernáculo, ok? Quando o testículo esquerdo chega ao escroto, ele manda uma ordem hormonal para o testículo direito descer. Então, o testículo direito, ele desce muito mais rápido, entre o oitavo e o nono mês de gestação. Nesta descida, ele carrega junto o peritônio, fazendo uma evaginação, como se fosse um dedo de luva do peritônio. Essa evaginação, esse dedo de luva, vai fechar, tá? Por volta de 36 a 40 semanas de gestação, ou no término da gestação. O não fechamento é que ficou o canal aberto, essa evaginação do peritônio, fazendo com que o que você tem dentro do abdômen possa ir para a região inguinal, tá? Se não fechar, nós temos a hernia inguinal indireta. Conduto peritônio vaginal se oblitera após o testículo estar no escroto. Então, até o sétimo mês é para descer o esquerdo, o oitavo e o nono é para descer o direito, deixando a sua porção distal da túnica vaginal, que é o peritônio, que envolve o testículo na mobilidade. A persistência parcial ou total desse conduto, né, é que vai determinar as patologias que nós vamos conversar. Então, relembrando, né, por volta da quarta semana, até a sexta, formação da gônada, né, na crista, na crista urogenital. O alongamento da descida do testículo, ele vem descendo, ok? Faz uma invaginação do peritônio, que é o dedo de luva, ok? Até o oitavo mês é para o testículo esquerdo, até o sétimo, na verdade, é para o testículo esquerdo descer, o oitavo e o nono é para o direito descer. E por volta de 36 a 40 semanas, que é o término da gestação, esse conduto tem que fechar, ok? Essa descida vem do polo renal inferior até o escroto. Aqui está o testículo, essa bolinha é o testículo, em vermelho é o epidídimo, e isso aqui embaixo é um ligamento chamado gubernáculo. Gubernáculo significa guia, guia, leme, tá? Timão. Na verdade, é de guia, de guiar, tá? Ele que guia, direciona a descida do testículo do polo renal inferior até o escroto, ok? Esta é a ideia. Temos importância nisso. No, assim que desceu, esse trajeto está 100% aberto. Aqui está a reflexão peritônio vaginal, o pezinho da barriga. Aqui está o testículo epidídimo e o funículo espermático. Esta é a evaginação. Este trajeto é para fechar 100%, entre 36 e 40 semanas. Fechou, vira um filete afinado. É um saquinho que vai grudar nos seus paredes. Se isto ocorrer deste jeito, o paciente não tem hérnia. E o peritônio que estava aqui, envolvendo parcialmente o testículo, ele vai passar a se chamar túnica albugínea e que produz um pouco de líquido, que é o líquido que o peritônio produz normalmente, que vai lubrificar esse trajeto. Tá? O movimento entre o testículo e a túnica parietal e visceral. Bom, este é o normal. Se ficar 100% aberto, tá? Nós vamos ter uma hérnia
inguino escrotal. Isso daqui estiver 100% aberto. As vísceras que estão aqui dentro do abdômen, por aumento da pressão, vem e vai até o saco. Isso aqui vai afinando de tamanho, chega uma hora que vai estar fino e não passa mais alça, tá? Não passa mais alça, mas o líquido peritoneal que está dentro da barriga, que é um pouquinho, ele pode descer, como ele pode subir. Nós chamamos isso de hidrocele comunicante, tá? A hidrocele comunicante, que é uma hidrocele comum da criança, do adulto é diferente, a hidrocele não comunicante, no adulto é outra fisiopatologia da hidrocele. Na hidrocele comunicante, você vai observar que o paciente tem a hérnia, ou o conduto peritônio vaginal aberto, ele tem a hérnia mais a hidrocele, tá? Depois nós vamos ter vídeos para vocês assistirem da cirurgia, tanto da hérnia, como vídeo para vocês assistirem da hidrocele comunicante. Assistir a cirurgia inteira, tá ok? Que vai estar no nosso canal. Bom, o correto é ir fechando de baixo para cima. Vai fechando de baixo para cima, o peritônio que está envolvendo o testículo, ele continua, passa a se chamar túnica albugínea, fechou de baixo para cima, mas não zerou, não chegou até o pezinho da barriga, que é a reflexão peritônio vaginal, aqui, no pé da barriga. Não chegou até aqui, então você passou a ter uma hérnia inguinal, a baula até a região inguinal, mas não chega no escroto, tá ok? Se fechar em cima e fechar embaixo, aprisionar um pouco de líquido no meio, nós chamamos de cisto de cordão. Então, vocês já viram todas as situações. O normal, totalmente aberto, sem fechar nada, que nós chamamos de hérnia inguino-escrotal, vai afinando o caminho que virou hidrocele comunicante, fechou de baixo para cima, chama hérnia inguinal, fechou embaixo, fechou em cima, cisto de cordão. Entenderam? Isso é o básico para vocês começarem a entender. Aqui nós temos um desenho onde você tem o testículo, e esse em amarelo é o gubernáculo, passando todas as camadas. Ele vai vindo do polo renal inferior, guiado pelo... O testículo vem guiado pelo gubernáculo, tá ok? O gubernáculo pode não guiar corretamente, guiar para topografias ectópicas, tá? E o testículo está numa topografia ectópica. Ou parar no meio do caminho a descida, que nós vamos conversar tudo isso antes, tá bom? Importante para a descida do testículo. Nós temos vários fatores hormonais, vários fatores que são importantes. Insulina, andrógeno, fator de crescimento epididimal, gonadotrofina placentária, o hormônio antimileriano, tá? E peptídeo gene peptídeo relativo da calcitonina, que é o CGRP, tá? E o músculo cremaster, que muitas vezes segura, e um saco herniário, que também segura. Então, esses são os detalhes que podem impedir a descida. Agora, vamos para mais detalhes. Eu acho esse slide muita coisa. Na verdade, assim, o que eu gostaria que vocês entendessem é que o testículo vem descendo do polo renal inferior para o escroto. Se ele não descer, não chegar no escroto, nós vamos ter uma doença chamada criptorquidia, ok? Ou testículo retido, a criptorquidia. Se ele descer e não fechar, nós vamos ter hérnia. Então, com relação à descida, nós temos a doença cripto ou hérnia. O que vai predispor mais para você ter uma doença ou predispor mais para você ter outra? A descida do testículo, aqui tem várias doenças, eu vou explicar como que vocês raciocinam em grupo, sem precisar ficar decorando. Então, vamos lá. Qualquer doença, o testículo nessa descida, o abdômen ele tem uma pressão positiva fisiológica. Você tem a musculatura do abdômen que contrai, você faz força para fazer xixi, você faz força para fazer cocô, você faz força para levantar, para deitar, você tem uma contratura, a pressão do abdômen ele é de 0 para positiva, a do tórax é de 0 para negativa. É só vocês imaginarem o seguinte, fiz um furo no teu tórax, o ar do meio ambiente entra, fazendo pneumotórax, tá? Por quê? Do lugar de maior pressão vai para o de menor pressão. Então, o ar entra porque o tórax é de menor pressão. Se eu fizer um furo na tua barriga, enfiar uma peixeira, uma facada, não é o ar de fora que vai entrar, é as tuas tripas que estão dentro da barriga que vai sair. Porque é o do lugar de maior pressão indo para o de menor. A tua pressão positiva a tua pressão abdominal é positiva. Então, o que está dentro da barriga sai.
entrando nesse raciocínio que a pressão abdominal ela é de 0 para positiva, tá? Doenças que diminuem a pressão intraabdominal, que a pressão do abdominal tende a 0, não ser positiva, vai atrapalhar a descida do testículo e vai dar criptorquidia. Ai, doutor, que tipo de doenças que vão predispor a uma criptorquidia por diminuição, por zerar a pressão intraabdominal? Então vamos lá. Paciente que nasceu com a barriga aberta, gastrosquise. Pressão abdominal é a mesma do meio ambiente, não existe pressão positiva. Paciente com gastrosquise tem uma tendência muito grande a ter criptorquidia. Paciente tem ofalocele, a barriga praticamente está aberta, tem uma membrana que é o âmbito, mas ela está com a pressão a mesma de fora. Então, ofalocele tem uma tendência maior a ter criptorquidia. Tá? Prunibele, a agenesia da musculatura da parede abdominal, abdômen em ameixa, uma doença genética, né? A pressão abdominal é 0. O paciente com prunibele tem a tendência a ter criptorquidia, o testículo não desce. Tá ok? Agora vamos ao contrário. Doenças que aumentam a pressão intraabdominal. Tá? O testículo desceu e o caminho entre o polo renal inferior até o escroto ficou aberto com uma evaginação do peritônio. Tá? Então você tem um dedo de luva, digamos assim, aberto. E este dedo de luva é para fechar entre 36 e 40 semanas. Tá ok? Se eu tiver qualquer coisa que aumente a pressão abdominal, tá? Que force essa pressão abdominal, vai fazer com que esse caminho que tinha que fechar não feche. Ok? Então vamos pensar. Eu brinco sempre, eu gosto de raciocinar assim, de cima para baixo. Doenças da cabeça, tá? O sistema nervoso central é que podem dar hérnia. Ah, doutor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá. O paciente nasceu com hidrocefalia, o pessoal da neuro vai e põe uma derivação ventrículo-peritoneal. Um RR produz quase meio litro de líquor a mais drenado para o abdômen por esse catéter, né? Para o peritônio reabsorver. Tá? Imagine meio litro, meio quilo na parte inferior da tua pelve, forçando por pressão para baixo. A tua hérnia que tinha que fechar, não fecha. Ok? Vamos lá seguir. Você nasceu com algum problema pulmonar, uma formação adenomatoide cística congênita pulmonar, mucopolissacaridose, que é síndrome de Hunter, uma bronquiolite ferrada, qualquer doença que você tenha uma baita dificuldade para respirar, seja ela lá qual for, tá? Milhões, sabe, capítulos de doenças. Para você respirar, você tem que fazer uma pressão torácica menor. Você vai fazer o tiro de diafragma, vai fazer isto. Trabalhar sempre no limite daqui. Por quê? Porque na medida que ele abaixa o diafragma mais, a pressão torácica é mais negativa para o ar poder entrar. Então, como você tem muita dificuldade para respirar, você, em vez de você oscilar assim o teu diafragma, você trabalha mais embaixo, certo? Com mais dificuldade. A tua dificuldade respiratória faz o teu diafragma trabalhar mais baixo e isso aumenta a pressão abdominal. Então, doenças pulmonares gravíssimas aumentam a pressão abdominal, ok? Predispondo a você não fechar a hérnia, tá? Vamos continuar. Doenças abdominais, tá? Então, doenças abdominais que aumentam a pressão intraabdominal. Tumores, linfomas, megacólon congênito, tá? Você tem muito cocô, a pressão intraabdominal gigante, tá bom? São qualquer doença que aumente a pressão intraabdominal. Paciente que nasceu renal e que tem que fazer diálise peritoneal. Você passa um catéter de Tencoff e tem que colocar líquido, né? Encher a barriguinha de líquido para fazer as trocas, né? Para diálise peritoneal. Poxa, é um baita peso lá dentro, né? Cheio de líquido, pesando por gravidade para baixo. Então, doenças que diminuem a pressão intraabdominal, criptorquidia. Doenças que aumentam a pressão intraabdominal, hernia inguinal. Isto tudo faz aumentar a incidência. Vamos entender um pouco da incidência. A doença é muito mais comum em meninos do que em menina. Menina também tem? Também tem, só que o ovário está dentro da pelve. Então, assim, por isso tem menos. No menino, ele está extra-corpo, entre aspas, está para fora da pelve, tá? Então, por isso ele tem mais,
Ok? A incidência na população é de mais ou menos de 1 a 3% da população. Então, cada 100 crianças que você atende, de 1 a 3 que nasceram na época certa, é para ter. Se nós formos para pré-termo, recém-nascido pré-termo, a incidência de hérnia, tanto de hérnia como de criptorquidia, vai para 1/3, tá? Vai lá para 30, 33%. É mais comum à direita, por quê? Porque o mais comum é o prematuro mais leve, um prematuro de 33, 34, 35 semanas, é um prematuro mais leve. O prematuro mais leve não deu tempo de fechar o lado que fecha por último, que é o lado direito. Então, por isso, é mais comum à direita, ok? Mas, se for um prematuro mais pesado, 20 e poucas semanas, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 20 e poucas semanas, se o esquerdo não chegou no escroto, o direito menos ainda. Se o esquerdo ainda não começou o fechamento, o direito menos ainda. Então, a direita é muito mais frequente, a esquerda é mais comum nos mais prematuros e pode haver uma bilateralidade. Tá bom? 99% é persistência do conduto peritônio vaginal no menino. Na menina, a persistência do conduto se chama NUC, tá? E se tiver um cisto de NUC, que é o nome do médico que descreveu, tá? A hérnia inguinal, ela está no meio do caminho. Se você passar linha alba, e aqui você tem a musculatura do reto abdominal, tá? Aí aqui você tem a prega inguinal. Ela está na bissetriz entre a prega inguinal e a borda lateral do músculo reto abdominal. Então, linha alba, músculo reto abdominal, você vai traçar uma reta aqui e uma reta aqui, vai fazer um triângulo. Está na bissetriz, no meio. Tá? Isso é importante vocês entenderem, porque vão ter doenças que abalam aqui. Gânglios, ínguas, costuma ser na região da prega inguinal e não na região inguinal. No meio, na bissetriz desse triângulo, é a hérnia. O gânglio é aqui. Tá ok? Isto importa na vida prática. Ínguine escrotal, tá vindo até o escroto, tá? Ínguine escrotal, abaula a região inguinal e vai até o escroto e está preso, está encarcerado. Nós vamos falar sobre isso. Olha o abaulamento daqui, indo até o escroto, está preso. Nós vamos ter que desencarcerar, senão isso estrangula. Lá parou de urgência. Umbigo para fora, uma hernia umbilical e a hernia inguinal, abaulado, certo? Observe o abaulamento inguinal direito. Aqui nós temos um ovário encarcerado, ok? Você só está vendo o abaulamento, mas nós sabemos que é o ovário, que já foi avaliado e foi já reduzido, ok? Em menina, o abaulamento, em menino, tá ok? E é exatamente isso. O intestino entra pelo saco iliar e vai até o escroto, ok? Este é o problema, ok? Persistência incompleta. Você pode ter um cisto de cordão. Então, você tem o testículo e mais uma bolinha, mas essa bolinha tem transluminescência. Se você acender uma lampadinha aqui, você vai ver o sinal da transluminescência. Isso é líquido. Tá ok? Isso é um cisto, né? É um líquido aqui dentro. É um cisto de cordão. Cisto de cordão. Tá? Certo? Menino ou menina. Vamos entender, em menino, o mais comum de encarcerar é o ovário. Tá? Em menino, se for do lado direito, encarcera muito apêndice. Tá ok? Hernia encarcerada dói bastante. Hidrocele, cisto de cordão são indolores. A criança tem desde que nasceu. Tá ok? O fato do testículo direito descer por último, né? Isso faz com que as hérnias inguinais do lado direito sejam extremamente mais comuns. Tá bom? O lado esquerdo é menos. A hérnia na criança ela é indireta, por persistência do conduto peritônio vaginal. Diferente do adulto, que é outra fisiopatologia. Ele até pode ter a persistência do conduto peritônio vaginal, mas geralmente é a fraqueza da parede posterior no canal inguinal, que é outra fisiopatologia que a gente vai conversar numa outra aula. Acomete mais o lado direito, mas pode ser só esquerdo e pode ser bilateral. Aqui é uma criança, é um Down, observe o tamanho da hérnia, né? É uma hérnia inguinoescrotal gigante, tá? Bilateral. Tá? Você vai ver essa criança deitada. É um Down, uma hérnia inguinal, ela perde domicílio. É uma hérnia gigante, tá? Certo? Outra criança com uma hérnia inguinal bilateral
gigante. Você vai pegar um saco herniário, observe, está quase que o comprimento da minha mão inteira aqui, gigante, um saco herniário, certo? Um recém-nascido, ainda tá até, acabou de sair da mãe, só passaram o paninho, uma hérnia inguino-escrotal à direita gigante, mas você observa o abaulamento aqui à direita também, à esquerda. Então, inguino-escrotal à direita, e aqui também está abaulado. Tá bom? Hérnia em menino à esquerda, hérnia em menina à direita. Tá? Abaulamento aqui inguinal esquerdo em menino. Tá? Olha o abaulamento inguinal bilateral sendo maior à esquerda. Mas olha o abaulamento desde a região inguinal até o escroto. Fica fácil, pessoal. Observe o ladinho, o lado esquerdo e abaulado aqui. Bom, vocês estão vendo várias hérnias. Sinal da seda. Perguntam muito isso em prova, então é importante. Vamos entender. Sinal da seda é o espessamento do cordão espermático, e quando eu ponho confiável, é extremamente relativo, porque é o seguinte. Imagine você que a minha mão aqui está o meu testículo. Eu vou tirar o relógio só. Tá? E aí eu pego, ponho o testículo para cá e com a minha mão eu palpo aqui. Aí eu estou palpando, no meu caso, o rádio, a urna, os ossos, os canalículos. Na verdade, quando eu estou palpando o testículo, eu pego o testículo aqui e palpo o funículo espermático, eu estou palpando a artéria cremastérica, artéria testicular, artéria diferencial, o plexo pampiniforme, o vaso deferente. Estou palpando os caninhos, tá? Que está no funículo espermático. Mas não é para ter peritônio. Quando tem uma hernia inguinal, é como se eu palpasse tudo isso palpando por aqui. Aí você pega e faz assim. Aí você fala, poxa, tem algo a mais. Além de mais grosso, meio que desliza diferente. Isso se chama sinal da seda. Sinal da seda positivo significa que você tem saco herniário. O problema desse sinal, ele é muito lógico de se entender, muito, muito interessante, mas é que quando é uma hérnia grandona, você sente esse sinal da seda muito facilmente. Mas só você tirar a roupa da criança, você já vê o abaulamento. Se a criança chorar, você já vê o abaulamento. Se você pôr a criança de pé, só pela pressão da gravidade, você já vê o abaulamento. Quando é uma hérnia muito sucinta, muito delicadinha, pequena, e a criança, você põe de pé, não vê, a criança não está nem chorando, a criança decide ficar quietinha com você, ela não chora, porque quando ela não chora, ela não faz valsalva. O chorar para examinar o exame físico, ela te ajuda, tá? Para a hérnia inguinal. Ela não está chorando, e você tenta sentir esse sinal da seda, como é um saco peritoneal muito pequeno, muito menor, você vai tentar sentir e pode não sentir, ser incaracterístico. Então, confiável, relativo. Quando presente, que é fácil de você ver e sentir o sinal da seda, você não precisa dele para diagnóstico. Né? Só de bater o olho você está vendo. Quando você realmente precisaria senti-lo, porque você não está vendo o abaulamento, ele é tão sutil que às vezes você passa... Ele deixa de ser sutil quando é grande. Quando ele é pequeno, que você precisa sentir, então é muito relativo. Mas cai muito em prova. Outra coisa que costuma cair muito em prova é o seguinte. Geralmente, o lado direito é o último a fechar na embriogênese. Então, hérnia do lado direito costuma geralmente só ter do lado direito. Hérnia do lado esquerdo, como ela tinha que completar a embriogênese do lado esquerdo para depois começar do lado direito, se o lado esquerdo não completou, o direito também não. Tá? Então, classicamente, hérnia do lado direito só opera o lado direito. Hérnia do lado esquerdo é para você ter o lado direito também. Aí o lado esquerdo, o buraco é muito grande, o lado direito costuma ser menor. Quando você faz valsalva, as alças vão para o buraco maior, que é o lado esquerdo. Então, clinicamente, quando você examina a criança, você só vê a hérnia do lado esquerdo, porque o buraco é muito maior, aumentou a pressão, foi para o lado maior. Quando você acabou de operar e fechou a hérnia do lado esquerdo, na sequência, dias depois, você vai ter manifestado a hérnia do lado direito, porque você fechou um lado. Então, fala-se que quando a hérnia é do lado esquerdo, você deve explorar é operar, tá? Operar o lado direito também, ok? Quando é do lado direito, teoricamente, somente o lado direito. Isso é uma outra questão
de prova. O que pode confundir uma hérnia sem ser hérnia? Diagnósticos diferenciais. Hidrocele. É muito comum as pessoas verem hidrocele e falar que é uma hérnia inguino-escrotal. A hidrocele só abaula o escroto. Não abaula a região inguinal até o escroto. É só o escroto. Cisto de cordão. As pessoas pensam que é outro testículo, que é outra coisa. Distopia, testículo fora do lugar. Então, o testículo está abaulando a região inguinal e as pessoas pensam que aquele abaulamento na região inguinal é a hérnia. Na verdade, é o testículo. Gânglio. O gânglio é perto, mas não é no mesmo lugar. Tá? Lembre, o gânglio é na pré-inguinal. E a hérnia é na bissetriz, entre a pré-inguinal e a borda lateral do músculo reto abdominal. Só que nada impede de você ter um gânglio tão grande que saia da prega e invada a região do meio. Tá? Então, confunde. Tumores, tá? E o tratamento é cirurgia sempre. Hérnia é cirúrgica. Tá? Hérnia é uma doença cirúrgica. Tanto é que eu falo que doença cirúrgica se trata no bisturi. Se você tratasse doença cirúrgica no remédio, era doença da clínica. Tá bom? Você vai dissecar, pegar o conduto peritônio vaginal e dar um ponto transfixante fechando ele. Tá ok? Na base. Nós vamos ver uma cirurgia disso. Complicações. Nós temos que entender conceitos de hérnia encarcerada e conceitos de hérnia estrangulada. Porque a hérnia estrangulada ela vai levar a uma obstrução do intestino, necrose desse intestino ou do que tiver encarcerado. Se for o ovário, se for a trompa, se for o apêndice, seja lá o que tiver preso no conduto peritônio vaginal, encarcerado e estrangulado, vai necrosar. Tá? O que é o estrangular? Passar apertado pelo conduto peritônio vaginal, passo uma alça ou uma víscera, fica preso, não consegue, o trânsito intestinal não segue, então se for o intestino, o delgado, você vai ter náuseas, vômitos, parada de eliminação de gases e fezes, tá ok? E um abdômen agudo obstrutivo. E, na medida que isto vai progredindo, a circulação sanguínea desse pedaço que está preso começa a isquemiar, vai faltando circulação sanguínea. Na medida que começou a faltar circulação sanguínea, isso isquemia, necrosa e perfura, tá ok? Fazendo peritonite. Tá? A partir do momento que começou um sofrimento de alça, um sofrimento arterial e venoso, na verdade, arterial que importa aqui, mas arterial e venoso, porque você estrangula as duas coisas, você começou a ter isquemia, necrose, ok? Basicamente é isso. Passou por um buraco apertado alço e estrangulou. Passou por aqui e está preso aqui. Tá? Ele está preso. Começa uma isquemia, isto vai perfurar e vazar o cocô que está aqui dentro, e as bactérias. Certo? A incisão é feita na prega inguinal, aqui. Nós temos um vídeo para explicar com detalhes, você vai assistir a cirurgia inteira, mais de um vídeo, tá? A incisão é aqui, tá? Do lado direito e do lado esquerdo. Esse paciente está com uma hérnia encarcerada, tá? Observe aqui, está abaulado desde aqui de cima até o escroto, tá? Encarcerado, preso, certo? Esse intestino que nesse desenho está desse jeito, na verdade é ele que vai necrosar, isquemiar e morrer, se você não reduzir rapidamente. Quando nós reduzimos naquela criança, que nós vimos agora há pouco, esta tinha área isquêmica. Pô, aqui também tem pontinhos de isquemia, mas aqui é meso, aqui é em cima. Então, enterec corta aqui. Observe que aqui a coloração da alça está melhor, aqui a coloração da alça está mais isquêmica, mas vai melhorar. Mas observe a cor da alça deste lado e olha a cor da alça deste lado, porque ele prendeu daqui para baixo. Então, tudo isso estava em sofrimento, mas morto aqui. Corto aqui e anastomose. Então, enterectomia com enteroanastomose. Enterectomia, que é o cortar aqui e cortar aqui. Enteroanastomose, anastomose nas duas bocas. E esse pedaço vai ser ressecado e mandado para a patologia. Todo pedaço do intestino morto, preto, tá bom? Certo? Encarceramento recente, você tenta reduzir. Deu para reduzir? Ótimo. Não deu para reduzir? Mesa de urgência, cirurgia de urgência. Tá bom? Não tenha dúvida. Se demorar demais, o que tiver preso vai para o balde. Se for ovário, vai perder o ovário. Se for apêndice, vai perder o apêndice. Se for um pedaço do intestino, como vocês viram agora há pouco, vai perder o intestino. A manobra, geralmente, até 6 horas
até isso tudo é uma média, tá? Pode ser menos, pode ser mais. Você faz uma manobra de baixo para cima, empurrando a alça ou o órgão encarcerado de baixo em sentido abdominal, tá? Aqui é uma criança com uma hérnia encarcerada, a gente pega a mão aqui de baixo para cima, vamos empurrando, desencarcerou. Você vê até a pele tudo vermelha dos apertões, tá? E reduziu, tá? Se não reduzir, cirurgia de urgência. Tratamento sempre cirúrgico, tá? Ao diagnóstico. Encarcerou, desencarcera, até 1 ano de idade existe muito risco de encarceramento, tá? É a principal causa de abdômen obstrutivo em lactente. A hernia inguinal indireta, geralmente você tem que fazer a correção do saco herniário, é uma persistência do conduto peritônio vaginal, você põe para dentro o que estava encarcerado, preso, reduz sem intestino, sem ovário, sem apêndice, herniorrafia, dando um ponto transfixante, e nós vamos ver essa cirurgia. Tá? É uma incisão transversa na prega inguinal, já mostrei onde é feito. Você abre a poneurose do músculo oblíquo externo, você vai abrir o anel inguinal externo, certo? Vai pegar o fumículo espermático, vai separar o saco herniário dos demais elementos, dissecar o saco herniário até a altura do anel inguinal interno e dar um ponto transfixante no saco herniário. É isto que é feito no procedimento cirúrgico. E depois fechar por planos. Você fecha a poneurose do músculo oblíquo externo até reconstruir o anel inguinal externo, aproxima o tecido celular subcutâneo e depois a pele. Tá bom? Geralmente não se usa a tela em criança. Não há necessidade, inclusive porque a tela não cresce. E a criança cresce, então não é para usar. Ok? Certo? Crianças menores de 1 ano têm risco de encarcerar, de estrangular. Prematuros também têm maior risco. Meninas também têm maior risco por causa do ovário, que está muito ali na localização. Tá? Geralmente é bom fazer a intervenção de uma certa forma precoce e tomar cuidado com lesão de vaso, de deferentes, de estruturas. Pessoal, agradeço a atenção, espero que tenham compreendido, que a aula tenha sido esclarecedora. Vamos ver vários vídeos agora e vamos encerrar a aula. Muito obrigado. Tá bom? Até mais.